Olá, meus amigos, minha continência, está começando mais uma edição do programa Soluções Especial, o quarto Seminário de Segurança Inovadora. Hoje você vai acompanhar os principais momentos do segundo e último dia do quarto Seminário de Segurança Inovadora. Evento que reuniu especialistas, gestores públicos, militares, pesquisadores, estudantes e representantes da sociedade. Nós aqui discutimos, senhores, estratégias e soluções voltadas ao fortalecimento da segurança pública e foram assuntos fantásticos, foram 2 dias de experiências fantásticas. A programação abordou também temas fundamentais como integração institucional, controle territorial, combate a crimes ambientais e transfronteiriços, gestão operacional e cenários complexos, e o papel que as políticas públicas na promoção da ordem e da segurança da população. Confira agora, meus amigos, os destaques desse segundo dia e os debates e a troca de experiências que aconteceram. Eu fico muito feliz de saber que foi perenizado este evento. Este seminário será anual de segurança inovadora, uma oportunidade ímpar de aprendermos novidades e inovarmos no nosso dia a dia, copiando boas práticas e repassando nosso conhecimento também. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Dessa forma, eu quero parabenizar a iniciativa do deputado comandante Dan e também o apoio que tem recebido do deputado Adjunto Afonso, presidente dessa casa, que nos presenteou com a perenização deste fórum. É uma questão que é central, que é considerar ou não considerar o crime organizado como ato de terrorismo e os seus integrantes como terroristas. A gente acaba de ver o anúncio feito pelo presidente Trump de que os Estados Unidos vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A questão é, será que isso aqui no Brasil impacta alguma coisa ou é só mais uma fala eleitoreira feita sob encomenda para cá? Porque o que nós temos de legislação, e a PEC ela avança mais ainda na legislação que já existe aqui no Brasil, é exatamente no sentido de combater o crime organizado brasileiro por brasileiros. Ora, se nós temos legislação, se nós estamos tentando mudar a Constituição para aprimorar mais ainda, por que se temos legislação, até hoje o crime organizado, ao contrário de ser destruído por completo, ele tem crescido? Então talvez o grande problema sejam exatamente os nossos líderes, a classe política que impede, inviabiliza que os agentes de segurança pública, que o Poder Judiciário e o Ministério Público possam de fato cumprir o papel. A lei existe, é preciso cumpri-la, é preciso do Trump dizer isso para a gente? Ações sem integração, com muitas ações integradas. Aqui eu estou vendo os colegas da PRF, lá nós fizemos direto, operação com eles ali. Estava falando com o próximo palestrante aqui. Apenas a polícia multidisciplinar. O que é multidisciplinar? A prefeitura, pessoal, possui a polícia administrativa. Todas as prefeituras têm uma pessoa que cobra o habite, outra pessoa que pode ver o meio ambiente, a vigilância sanitária. Então, quer dizer, tem muitos bares, muitas situações onde a polícia pode ir até o local lá, fechar um bar, fazer uma notificação, coisas que muita dificuldade da PM, principalmente a perturbação no sossego, a prefeitura faz. Tem o habite, se não tem, prazo, ou fecha. Vigilância sanitária, pessoal, as leis são tão brabas, são tão fortes, que, eu vou falar adiante, a temperatura da mostarda é de 15 a 20 graus. Eu fechei um bar lá porque a temperatura estava 13 graus. Claro que era um bar totalmente problemático. Então, a lei ampara muito. Então, usem a polícia administrativa, os locais de cada prefeitura para melhorar e ajudar o trabalho de vocês. Sem preocupação com a legitimidade, sim, nós importamos com a lei, trabalhamos com a lei, dentro da lei, e sem preocupações com os efeitos colaterais. Não, nós temos que preocupar com todos os efeitos dos nossos atos, das nossas ações. Embaixo ali está a fonte, pessoal, tá? Então, se os senhores, num futuro breve, querem achar uma boa ideia, se aprofundem nas fontes. Não é coisa da minha cabeça, até porque o que é coisa boa a gente copia.
Então, as fontes vão estar sempre embaixo de cada slide aqui. Ali, então, à esquerda, pessoal, nós estamos ali no fundo, está a Brigada Militar, abordando um bar. A Civil já está lá na ponta, não está aparecendo. Está eu na esquerda, uma menina ali da Vigilância Sanitária, a outra menina abaixo da Vigilância Ambiental, e assim a gente faz as regras nas cidades. As leis têm que serem entendidas e atendidas. Quer trabalhar? Trabalhe dentro da lei. Ah, está ruim? Vai ser multado. A lei municipal. Ah, não fez? Dobra a lei. Não fez? A lei, a multa vezes 3. Na quarta vez, fecha o Ministério Público e acabou. A gente já fechou vários bares. Vários bares. Então, para nós trabalharmos segurança, a gente tem que eleger o que nós vamos combater. Lá em Lajeado, então, nós escolhemos essas infrações para não ficar aquele lato senso lá. Bom, pessoal, o que é evidência, pessoal? Todo mundo fala em evidência, evidência. Evidência veio da medicina, tá? Vamos dar aquela medicação, vamos fazer aquele tratamento, os médicos, tá? Mas qual é a evidência? Qual é o trabalho que foi feito? Onde é que foi testado? Quem analisou? Né? Então, nesse sentido, a gente simplificou com um conceito. Segurança baseada em evidências é a substituição do palpite pela ciência de dados, aplicando inteligência preditiva, validação de técnicas e métricas de impacto para garantir o máximo de eficiência operacional. Pessoal, trabalhem sempre com o que aconteceu e o que está acontecendo e faça a projeção do que pode acontecer. Assim funcionou conosco, assim funciona em várias cidades que tem os índices baixando aqui. Basicamente, então, em termos de policiamento, é centralizar o policiamento nos pontos quentes, integração, eu estou vendo aqui a Polícia Penal, todos aqui, pessoal, todos juntos, somos mais fortes, vamos mais longe e fazemos mais. Aí estou com os colegas do Corpo de Bombeiros lá. O bombeiro vai junto na operação integrada, vê se tem plano de proteção contra incêndio. Então, a gente chega num local, a gente tonteia o dono, porque um olha o ABITS, o outro olha o PPCI, outro olha a parte ambiental, outro mede a acústica, e até agora não entrou a polícia. Viu como a gente pode ajudá-los? Essa é a ideia aí. E o planejamento e as ações de inteligência fortalecem, então, o planejamento operacional, coordenações de interagência e governança institucional. Pessoal, cada departamento faz o seu quadrado. Polícia não faz função de bombeiro, bombeiro não faz de polícia, polícia judiciária, mas junto, pessoal, não tem como dar errado. Bom, lá em Lajeado, então, nós temos a nossa sistemática, que todo mês nós ligamos para as polícias, ligamos para as delegacias, né? Ligamos para a Brigada Militar, Polícia Rodoviária, e a gente tem todos os dados. Eu falo todos os dados mesmo. A gente sabe nos dias das semanas que acontecem as ocorrências, o horário, as ruas, se a tendência está aumentando naquela rua, abaixando. Então, isso porque se a gente quer ir para um lugar, pessoal, a gente tem que saber onde está. Então, as evidências, em cima desses dados que todo mês a gente pega com as polícias, a gente monta um cenário que o comandante Ikeda, que o secretário Ikeda vai falar na seguida aqui, que a Secretaria de Segurança Estadual tem, e monta ações produtivas de engajamento para aumentar a sensação de segurança. Então, aqui, a série anual. Não pense que Lajeado é aquele spa, pessoal. Nós tivemos aqui, em 2014, 30 homicídios. Eu, quando assumi, em 2017, eram 17 homicídios. O ano passado, nós fechamos com 8. Com 8, tá? Está baixando, mas é um trabalho, pessoal. É que nem tu abre o dia, a gente o quê? Tem um parâmetro. Se tu não sabe como é que tu estava, onde é que tu quer chegar, cada dia é um dia. Não, a gente tem que ter métrica, a gente tem que medir o que a gente quer atingir.
E aquela situação, segunda e terça são os dias que mais dão os efeitos colaterais do final de semana. Bebeu, não sei o quê, na mulher, as brigas, segunda história. Segunda e terça. Então, se me perguntarem qual é os dias que mais acontece, pessoal, conforme as evidências, segunda e terça são os dias que acontece mais homicídios em Lajeado. Não é final de semana, não é feriado. É esses dias ali. Por que que eu sei? Porque eu tenho os dados. Pessoal, como é que se trabalha, então, ali os homicídios dolosos, tá? É importante, a ONU, tá? Ela tem um parâmetro que é até 10 homicídios para cada 1.000 habitantes. Nós temos em Lajeado quase 100 mil habitantes, é tolerável, claro que não quer nenhum, né? Até 10 homicídios. Esse é o parâmetro. Aí é para baixo ou para cima, faz o cálculo, mais ou menos o que se quer. E como é que o eixo da aplicação atua quando há um assassinato na cidade? Ali a gente atua, então, com a dissuasão focada. Se é um método americano, criado por David Kennedy, aonde consiste o quê? Matar alguém. Senhores alunos oficiais ali, o que se faz? Operações policiais em saturação diária. Aquele local, policiamento montado, policiamento de bicicleta, policiamento a pé, policiamento motorizado, saturação naquele local. Senhores, senhoras, eu estou falando o que deu certo para nós, tá? Em cima das evidências. Realização de ações pontuais contra o crime organizado. O que é ações pontuais? Mandado de busca e apreensão, cumprimento de prisão temporária e preventiva, blitz, operação padrão da PM, controle de acesso à comunidade. O que nós queremos? Terminar com o conforto daquela localidade ali. Aquela biqueira lá que a gente fala, é dinheiro? Sim, ali tem dinheiro. A hora que a polícia está no lado ali, nós estamos prejudicando eles. Então, eles têm que saber, se mataram alguém, vai acontecer isso. Vamos lá. Responsabilidade pelas lideranças criminosas. Lá nós temos em Lajeado 2 facções. O que matou foi a facção X, então tá, o mais antigo, né, no presídio, ele é o responsável. Mas eu não tenho, eu estou preso aqui. Não, o senhor faz dar recado que a gente não quer isso lá. E sob penas do quê? De aumentarem as revistas prisionais, junto com a polícia penal, direto. Deu problema, então vai ficar um mês, todo dia, a polícia revistando as celas deles. Pessoal, nós estamos quebrando o conforto deles, tá? Transferências para presídios estaduais, por exemplo, preso é de Lajeado, tá? Então o senhor vai para Uruguaiana, são 8 horas de ônibus, tá? Ou de carro. Aí a família dele está ali, todo mundo está aqui, ele vai para outra cidade, tem outros líderes, acabamos com a tranquilidade do bacana ali, tá? E a cereja do bolo é o quê? Combater a lavagem de dinheiro, tá? A gente tem que entrar aonde mexe com eles, e não é só com eles, a lavagem de dinheiro é em cima dele, em cima da esposa, em cima do parente, em cima do amigo, e pega, pessoal. Tanto pegou que os índices estão baixando aqui. Então, isso que se faz lá no nosso estado, o comandante Queda vai explicar com mais ênfase assim, e está dando certo. Aqui, então, como a gente tem as evidências, a gente sabe, então, os bairros que mais acontece. Nós temos, então, o mapa de calor. Eu abro meu computador, em vez de ter a foto da praia, eu tenho isso aqui, onde estão acontecendo os problemas. Vamos lá, roubos. Aí é outra ocorrência, não é homicídios, é roubos. O que as evidências dizem para fazer para diminuir os índices? Primeiro, cruzar os dados da ocorrência. Polícia Civil e Brigada Militar. O que tem de ocorrências referente a roubo, estabelecimento comercial no centro? Pega tudo, unificação de informação para gerar conhecimento. Marcar presença ostensiva nos horários. Nós estávamos com uma situação que esses roubos davam bem na troca de serviço da Polícia Militar. A Polícia Militar fazia a troca 12h30 e 18h30. Os roubos davam 12h35 e às 18h45. O que se fez?
se viu essa situação, se prorrogou e aumentou os horários, uma viatura vai antes ou depois, para quê? Estar mais presente aonde acontece a ação. Usar a prefeitura de forma integrada. Pessoal, a segurança não se faz só com a polícia, mas não se faz sem a polícia. A prefeitura pode muito bem melhorar a iluminação, pode muito bem melhorar, tem um mato alto, corta o mato, aquela situação das janelas quebradas de Juliânia, naquela época lá. Há uma pintura, pinta, uma janela quebrada, conserta a janela, entendeu? A pessoa que faz o crime, ele tem que saber que ele não é, entendeu? Ele não está fazendo e não vai ter consequência, não. Tudo que fizer, o município tem que melhorar as condições de segurança para ele ver que a impunidade, naquele caso, para ele, não vai rolar. Nós vamos ter, lá no dia 24 de outubro de 2024, quase 2 anos atrás, acontecer essa operação no Rio de Janeiro, do Complexo do Israel. A gente esquece isso rápido, porque todo dia acontece uma coisa dessas lá. E acontece a todo dia, em todo o Brasil. Mas isso foi o start. A gente vê as cenas de domínio, a Avenida Brasil fechada, aquela fumaça pegando fogo, mas a gente já viu isso no passado. Houve até outras muito piores. Logo depois, houve aquela operação, que alguns vão dizer bem-sucedida, contra o crime organizado, que matou 121 pessoas, entre elas alguns policiais morreram. Talvez o Trump, agora classificando como terrorismo, as coisas mudem, ou não. Depois, o que a gente encontra, por coincidência, porque o PT sempre foi criticado, porque não sabe e não quer, e às vezes, dizem outros, é até envolvido com a criminalidade organizada, mas no dia 31 de outubro do mesmo ano, portanto, uma semana depois, o Lewandowski reúne governadores ao lado do Lula para apresentar uma minuta dessa que viraria a PEC da Segurança número 18. A gente vê pouco tempo passar, Lewandowski envia a minuta, era outubro, lembrem, em janeiro. Então, passou outubro, já estava finalizando, passou dezembro. No Brasil, ninguém trabalha em dezembro, e acho que até chegar março não está trabalhando, mas eles correram um pouco. 15 de janeiro, Lewandowski leva uma minuta. Aí é uma crítica gigantesca que já tinha sido plantada naquela reunião com governadores. E aquela crítica, obviamente, ela não tinha fundamento jurídico algum e técnico nenhum ainda. Porque o que se criticava, e mais uma vez, muitos dos nossos, eu componho uma série de grupos de policiais, por óbvio, e aí eu via colegas meus, o Lula quer comandar o Brasil, quer fazer uma ditadura venezuelana, talvez até ele queira, só que não dá para fazer, e nem era isso que estava escrito na tal minuta. Os estados é que são os competentes para cuidar da segurança pública, não aceitam ingerências. Caiado vem e desce a boca nisso. E, de fato, é o roto falando rasgado. O Lula realmente é um incompetente em segurança pública e nenhum outro se mostrou competente até hoje. E não venham me dizer que Tarcísio também o seja. Como não foram Mário Covas, o extinto, como não tem sido ninguém, porque ainda continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Uma polícia militar imobilizada em delegacias, apresentando um flagrante por 5, 6 horas, metade do seu turno perdido lá. Enquanto isso, o crime corre solto. Uma polícia civil que, ao invés de investigar, formaliza um inquérito que leva 10 anos para ser concluído. Por que razões só Deus sabe? Falta de efetivo? Falta de material? Então peça baixa. Se você está se sentindo tão frustrado. Ah, não vou pedir baixa porque eu passei no concurso público, ele me dá bem. Então não me diga que o seu discurso é sério, é republicano. Ele é hipócrita como é hipócrita o discurso dos políticos. O que a gente vai encontrar, em suma, nessa PEC, que agora acaba sendo enviada ao Congresso, em abril, o Lewandowski vem, e graças à pressão feita pelos governadores, ele altera bastante a PEC segue para a Câmara e o Hugo Mota dá pressão. No dia 4 de março passado, a Câmara aprova em segundo turno, portanto, cumprindo o rito constitucional,
e envia essa proposta ao Senado, onde ela está desde então sem um despacho, porque o angelical Davi Alcolumbre sequer despachou a PEC. Talvez porque ele não seja tão preocupado com o Brasil como o Trump é. Talvez o Trump devesse ser presidente do Senado, ou presidente do Brasil. E aí vem a PEC, em síntese, trazendo as seguintes abordagens. E, obviamente, eu não vou fazer a leitura nem a explicação de tudo isso, porque muito do que vocês verão aqui em transição automática já foi dito nessa minha fala. As alterações se centram nesses campos que estão em destaque aí, polícias municipais, transformação das guardas, nem todas as guardas seriam polícias municipais no texto proposto, só aquelas que fossem realmente convalidadas pelo Estado e que fizessem também toda a capacitação feita por uma norma de natureza matriz federal. A polícia ferroviária desaparece, mas também ninguém a viu. Eu, na verdade, vi uma vez na Estação da Luz, no centro de São Paulo, um policial rodoviário federal pedir para tirar foto. Tirei foto dele. Não estou fazendo isso em tom de gozação, juro por Deus. É engraçado, mas não, tirei foto dele. Posso tirar uma foto do senhor? Eu estava paisano. Ah, claro. Por quê? Eu nunca vi De que polícia o senhor é? Estava escrito lá. Ele era um policial ferroviário federal. Mas a carreira nunca existiu, isso não é o tom da prosa aqui. Mas ela desaparece, e eles vão para a polícia rodoviária. E altera-se o ato das disposições constitucionais transitórias, que vai lidar praticamente com financiamento de segurança pública. E aqui, senhores, eu mostro quais são os artigos que são alterados. O artigo 5º, nós vamos ver, eles vão passar em transição, vai mexer com o enfrentamento, ou com aparelhos jurídicos mais centrados naquilo que a gente convenceu de chamar de crime organizado. Então, a Constituição é alterada para trazer uma série de vedações a benefícios àqueles que praticam crimes realmente considerados hediondos ou criminalidade organizada. Nós vamos ver os artigos 22, 23 e 24, principalmente, trabalhar com um campo que eu sugiro a vocês que estudem bem. Não sei se vocês estão em fase de formação. Estão, comandante? Alguns? Então, observem isso. Gostando ou não gostando do direito, é bem simples. São praticamente 3 artigos, 22, 23 e 24 da Constituição vigente. Vocês vão ver lá toda a estrutura, a regra do jogo num modelo de Estado federal. A União não manda tudo, não há uma hierarquia entre União, Estados e municípios, cada um no seu quadrado, e as regras para que essa coexistência no campo da competência comum e do campo da competência legislativa concorrente estão postas lá. E eu ousaria dizer, falo como coronel, já aposentado há 12 anos, que todas as vezes que eu vou conversar com os colegas coronéis, eles não entendem disso. Eles não entendem, não conseguem entender, não é? Não é não aceitar. E nem com isso eu quero dizer que sejam ignorantes. É que nunca ninguém os despertou a ler isso com atenção. E, eventualmente, ler um pouquinho mais e ler de novo. Porque quando se fala que a União usurpa a competência dos Estados, é porque não se leu esses artigos. Vigentes agora, não é a proposta, não, porque para você discutir uma proposta, você tem que entender o mecanismo. Claro que eu não vou transformar isso, esse nosso encontro rápido, numa aula sobre o federalismo. Mas basta googar aí, pedir para o ChatGPT te mostrar qual que é a máxima do federalismo. Esse sim, não criado pelo Trump, mas pelos pais dos Estados, pais fundadores dos Estados Unidos. Ele mexe pouca coisa no artigo 144, e os outros artigos, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, o que a proposta faz é simplesmente tentar conter um pouquinho os abusos do CNJ e do CNMP contra as ações do Congresso, contra a classe política, em detrimento das questões que são muito importantes para a segurança pública. O texto vai revelar isso, e ele vai passar aqui para vocês. Se eu programei certinho, vai durar 30 segundos cada um desses slides. Então, dá para a gente bater o olho e comentar alguma coisa. Ele foca, criando esse dispositivo, 56A, toca na questão das organizações criminosas. Eu já havia dito que, desde a Constituição de 88,
O nosso texto constitucional fala dos crimes hediondos, e as organizações são. Então, é mudar o nome, Pedro Bó para Pedro Joaquim, mas é a mesma coisa. Ninguém pode dizer que o crime organizado era permitido no Brasil porque a Constituição não falava dele. Ele obriga a prisão provisória em estabelecimento de segurança máxima. Ele restringe a progressão no regime, liberdade provisória, inclusive em audiência de custódia, que são as demandas muito cobradas pelas forças de segurança. Acordo de não persecução penal, nos casos de reiteração delitiva, o sujeito é um criminoso profissional. Ele segue impedindo, proibindo a substituição da pena privativa de liberdade, reclusão ou condenação, ou reclusão ou detenção fixadas em sentença, por penas restritivas de direito, cesta básica, prestação de serviço à comunidade. Ele impede a concessão do sursis e do livramento condicional, que são institutos diferentes. Sursis é suspensão da pena. Livramento condicional na fase de cumprimento. Ele possibilita a responsabilização da pessoa jurídica envolvida, algo que para nós foi uma novidade na lei do meio ambiente, mas que nunca, na verdade, conseguiram pôr em prática, punir a empresa, punir o CNPJ. E aí você atinge de cara o crime organizado, as empresas por ele mantidas ou com as quais ele tenha relação. Ações, programas de prevenção. Aqui é uma área que eu não gosto de falar muito, porque quando se fala de coisas óbvias, isso agride a inteligência da gente, né? Ah, você tem que ser bom, tem que conversar com a comunidade. Você precisaria dizer isso para alguém? Olha, a gente tem que se unir, tem que trabalhar. São coisas, me parecem muito óbvias. Ele foca também nas vítimas do crime. Que maravilha, né? Muito conhecimento, né? Graças a Deus, a gente podendo ter esses especialistas, essas pessoas aqui para poder consumir essas informações importantes. E vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco você acompanha mais debates sobre segurança pública, combate a ilícitos transfronteiriços, proteção da Amazônia e os desafios enfrentados pelos municípios na implementação de políticas de segurança. É rapidinho, a gente volta já. Aqui na Assembleia Legislativa, né, nós estamos no 4º Seminário de Segurança Inovadora. Vai assumir a presidência da Comissão de Segurança em 2023. Em 2023 fizemos a primeira edição, sempre com essa temática segurança inovadora e com subtemas. Nos 3 anos, a participação de diversas competências, cases de sucesso do Brasil inteiro estiveram presentes aqui. Né? E nós, com essa possibilidade, nós compartilhamos, disponibilizamos para as autoridades e também para aquelas pessoas que querem compreender um pouco melhor os conceitos, a doutrina e também a expertise, né? Aquilo que é doutrina, mas que se tornou realidade e que gerou sucesso, né? Os cases de sucesso. E este ano nós estamos com o subtema Ordem Pública e Segurança Territorial, que é algo que vem Brasil afora, impactando muito nessa percepção de segurança que a população precisa ter. Nós precisamos efetivamente reocupar os territórios com a presença do Estado, não do Estado paralelo, não de facções criminosas, não de criminosos em forma geral ou da prática da criminalidade controlando territórios onde o Estado deveria estar controlando. O conceito de ordem pública, que é mais abrangente que segurança pública. A ordem pública é também segurança pública, mas é tranquilidade pública, é salubridade pública. Quando nós compreendemos esse conceito, nós passamos a enxergar o local onde moramos de uma outra maneira para poder prover segurança pública. Segurança pública é, portanto, ruas pavimentadas, é, portanto, ruas iluminadas,
é educação, é esporte, é cultura, é envolvimento de crianças, jovens, adolescentes com práticas que constroem, é a participação efetiva da comunidade, da família, da igreja, da sociedade no contexto geral. É disso que nós estamos falando aqui. Ontem, na minha fala, eu disse que nós precisamos efetivamente identificar esse ponto de retorno para poder retomar, controlar, ocupar e manter os territórios ocupados pela presença do Estado de Direito, não do Estado paralelo. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui. Estamos falando de inteligência policial, de tecnologia aplicada à segurança, de participação da população, estamos falando de um modelo de municipalização da segurança. Enfim, são muitos temas, né, que efetivamente promovem essa melhor compreensão de políticas públicas que podem efetivamente cumprir o seu papel e atender à necessidade do povo. Segundo dia, último dia, né, do ano de 2026, e neste seminário nós temos um motivo a mais para celebrar, que é o fato de ter sido validado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, né, a consolidação do seminário como uma programação permanente no calendário de eventos da Assembleia Legislativa. Então, eu fiz uma proposta de resolução legislativa no ano de 2023, este ano foi aprovada, então passa o Seminário de Segurança Inovadora a fazer parte do calendário oficial de eventos da Assembleia Legislativa. Isso quer dizer que não importa quem esteja aqui, o seminário continua, né? Eu estou hoje capitaneando, organizando o seminário. Pode ser que um dia eu esteja aqui apenas participando dele. Isso é legado, né? É dessa maneira que nós vamos construindo aí um Amazonas melhor, mais seguro, mais abençoado para viver. Estamos retornando do nosso intervalo, foi rápido, né? Acompanha com a gente aí, né? A minha continência, eu sou o Coronel Hermes Macedo, estou aqui hoje no 4º Seminário de Segurança Inovadora, no segundo e último dia do seminário, né? E nesse segundo dia, os debates abordaram a importância da integração de instituição, um assunto que foi bastante debatido aqui nessa gestão, você vai poder acompanhar aí as matérias que estão passando, da gestão estratégica, da participação social na construção de política capaz de responder os desafios contemporâneos da sociedade da segurança pública. São desafios contemporâneos, nós precisamos debater e hoje aqui foi apresentado esse material. Então, os nossos participantes puderam acompanhar apresentações que destacaram a importância da cooperação entre órgãos governamentais, ou seja, a integração entre órgãos, forças de segurança e a sociedade para a construção de políticas públicas cada vez mais eficientes. Acompanhem como foi. Um grande destaque é exatamente a necessidade de uma intersecção entre a segurança pública que a gente faz com polícia, que é fundamental, com a segurança pública que a gente faz gerando oportunidades de melhoria de vida para as pessoas. Se nós entramos só com a polícia, nós podemos fazer um bom trabalho, mas esse trabalho não tem sustentabilidade ao longo dos anos, porque além da polícia precisa entrar com educação de qualidade, com saúde de qualidade, com esgotamento, com arruamento, com iluminação pública, com oportunidades de se formar profissionalmente, com empréstimos populares a baixo custo para colocar pequenos negócios. Quando a gente entra corretamente com a polícia em territórios conflagrados pelo crime e junto com a polícia a gente entra com todo o bloco social do governo, com oportunidade de melhoria de vida, a gente enxuga o exército de reserva do crime, que é formado especialmente por meninos, por homens de 14 a 29 anos. Então, se nós damos outras oportunidades, outros negócios, outra economia para essas comunidades abandonadas ao longo do tempo, nós estamos impedindo que o crime cresça e usufrua de uma mão de obra barata que ele consegue para trabalhar com ele. Então, é um grande equívoco a gente tentar resolver as coisas só com polícia. O que eu sempre digo é que não se faz segurança pública sem polícia, mas não se faz segurança pública só com polícia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que esse é um evento extremamente importante para a área de segurança pública, inovador, como o próprio nome já
compõem o evento. Eu queria dizer que o papel aqui, o objetivo hoje foi trazer uma proposta de metodologia que possa integrar conhecimento, território e inovação para os municípios. Eu acho que é muito importante compartilhar aqui com todos vocês o que o município pode e deve fazer junto aos entes do Estado, do governo federal, para produzir mais segurança e mais confiança da população com respeito à criminalidade e segurança pública nos municípios. Ou seja, permitir que as pessoas, os cidadãos, tenham uma sensação de segurança maior e melhor, uma vez que você tem um município atuando de forma objetiva, clara e baseada em evidências para reduzir os problemas de criminalidade. E aí eu quero valorizar aqui as minhas transparências, né? E elogiar, comandante, a escolha do tema política pública eficiente e de complexidade na retomada de territórios conflagrados. Vamos ver se hoje eu não brigo com esse negócio aqui. Deu certo. Tem números aqui, pessoal, estarrecedores. Pesquisa muito recente do Datafolha, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos traz esse primeiro dado aqui. Tem uma luzinha aqui que sai daqui? Não. Não. 67,8 milhões de brasileiros declararam nessa pesquisa viverem em territórios onde está visivelmente presente o crime organizado. Desses quase 68 milhões, eu vou procurar que deve ter uma luzinha aqui em algum lugar, né? Quem souber aqui me ajuda. Acima, eu estou com medo de apertar nisso aqui e desligar tudo. Vamos ver aqui. Não. Vou voltar. Como é que eu volto lá? É a luzinha, acho que não tem a luzinha. Vamos ver se apertando aqui no meio tem luzinha. Não tem luzinha. Pessoal, desses quase 68 milhões de pessoas do nosso país que declaram viver em territórios que têm presença ativa do crime organizado, 35%, ou seja, 23,7, quase 24 milhões de brasileiros acima de 16 anos, declaram que vivem em lugares regulados pelo crime. Vamos traduzir isso. Quase 24 milhões de brasileiras e brasileiros dizem que vivem em territórios onde quem manda é o crime e não o Estado de Direito. Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso é algo quase inacreditável, é estarrecedor. Esse é o tamanho da presença, comandante Dan, territorial do crime organizado no nosso país. Quer dizer, nós temos um país oficial e nós temos um país oficioso, dominado pelo crime. Nós temos um poder formal e nós temos um poder informal que domina, conforme depoimento desses cidadãos, a vida de quase 24 milhões de pessoas do Brasil, pessoal. E é no Brasil inteiro que isso está acontecendo. O desenvolvimento do nosso país, portanto, está severamente ameaçado, principalmente pela perda de uma parte dessa geração de homens, particularmente, que vai de 14 a 29 anos. Por que eu digo de homens? Porque vocês sabem tão bem e melhor do que eu, que o crime no nosso país é basicamente sustentado, mantido. Esse crime da base da pirâmide é basicamente sustentado e mantido por homens jovens. A quantidade de mulheres é ínfima e a maioria das mulheres que estão envolvidas no crime estão sendo usadas pelos seus companheiros homens. Isso tem muito a ver com uma coisa que a gente chama de ethos masculino, o ethos guerreiro masculino. Ethos significa a cultura institucional de uma categoria ou de uma instituição. A nossa cultura masculina, por ser uma cultura de muita violência, de maneira geral, uma cultura menos sensível que a cultura das mulheres, ela é propensa ao envolvimento com atividades ilegais e ilícitas.
lamentavelmente, porque a educação masculina tem falhado sistematicamente ao longo das décadas. Seguindo aqui, eu gosto muito desse desafio da esfinge. Quem gosta da história e da filosofia vai lembrar que tem um desafio de uma esfinge que dizia aos caminhantes: decifra-me ou eu te devoro. Eu vou pegar isso emprestado da filosofia e da história e vou dizer que o crime, pessoal, no Brasil, ele diariamente diz para cada uma e para cada um de nós: decifra-me ou te devoro. Como nós temos uma imensa dificuldade de decifrar o crime, temos uma imensa dificuldade em entender as raízes do crime, temos uma imensa dificuldade em entender como é que a gente resolve o drama da criminalidade, e mais uma vez quero honrar vocês, policiais, e dizer: vocês são os bravos dessa história. Mas a elite brasileira, econômica e política, definitivamente não entende, e eu desconfio que nem quer entender profundamente nada sobre a criminalidade. E a criminalidade vai devorando a nós todos e a vida nas nossas cidades, onde uma grande parte das pessoas vivem diariamente com medo, quando deveriam viver seguras, se sentir bem para caminhar nas ruas, se sentir bem para andar à noite, se sentir bem para fazer os seus negócios sem ameaças. E quero dizer a vocês que quanto mais para baixo a gente vai na pirâmide social, mais ameaçadas as pessoas estão, porque grande parte delas está vivendo em territórios com governos paralelos. Mas quero trazer um conceito também inovador para vocês aqui. Acho ótimo, comandante, quando fala a palavra inovação. Nós precisamos de inovação. Se a gente continuar fazendo mais do mesmo, pessoal, nós não vamos resolver nada. Faz 40 anos que nós não estamos resolvendo nada. Então, nós temos que ter coragem de ser inovadores, né? E quando a gente pensa em inovação, eu digo isso a vocês: nós precisamos inovar na compreensão das raízes, das dinâmicas e das soluções da criminalidade. E não entregarmos esse poder exclusivamente às elites que nos comandam, porque talvez essas elites não tenham interesse em revelar a verdade que está por trás do crime. Porque grande parte das elites brasileiras está profundamente envolvida com a criminalidade. E vocês vão ver isso nos números que eu vou apresentar, para que não pareça que eu estou fazendo aqui discurso, narrativa. Tem números que comprovam, pessoal, o envolvimento da elite brasileira. E é por isso que eu ouço muito das minhas amigas e dos meus amigos policiais a frase: a gente se sente enxugando gelo. Porque talvez seja isso precisamente o que a maioria das elites desejam, que a gente enxugue gelo, que a gente não chegue no lugar onde os problemas se originam, que a gente fique sempre distraído com coisas importantes, mas menores. Por que eu digo importantes, mas menores? Porque qualquer fenômeno criminal incomoda muito a sociedade. Mas a maior parte dos fenômenos criminais são desimportantes. Aliás, são importantes, mas são menores. São importantes, mas são menores. Então, o crime vai devorando, está ali a esfinge, que a inteligência artificial é bárbara nisso, né? Botou uma esfinge lá de boca aberta e tal, parece um filme de terror. Mas é mais ou menos um filme de terror que a gente está vivendo na área da segurança. Tem 3 perguntas que são fundamentais para todo mundo, para todos os cidadãos. Diz a Constituição brasileira que todos nós somos responsáveis pela segurança pública. Mas essas 3 perguntas são mais fundamentais ainda para nós, que somos ou gestores de segurança pública ou operadores de ponta da segurança. Aliás, esqueci de saudar o comandante Dan, ontem me disse que tem gestores aqui também presentes. Recebam também o meu abraço. Quais são essas 3 grandes perguntas fundamentais? A primeira parece óbvia, mas não é óbvia, porque a gente não consegue encontrar resposta. O que é o crime no Brasil em 2026? O crime no Brasil em 2026 é aquele mesmo que a gente combatia 40 anos atrás? Ah, não é não. Mas talvez o modo de combate tenha se mantido aquele mesmo de 35, de 40 anos atrás. E a gente não tenha percebido que o crime mudou, que o mundo mudou, que nós precisamos mudar também, né? A segunda pergunta:
Como é que o crime domina territórios? Porque o domínio de território, pessoal, é algo gravíssimo. Ele compete diretamente com o Estado de Direito. Ele assume o controle de populações inteiras. Ele ordena e determina como é que as pessoas vão viver no seu dia a dia. E o Estado apalermado olha para isso e não sabe o que fazer, né? Vi uma entrevista, só adiantando um pouco o tema, do ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, depois da invasão do complexo do Alemão, lá onde nós tivemos com a Força Nacional, né, comandante? E a Força fez um belo papel lá. O ex-secretário do Rio tentando justificar a invasão policial da Penha e do Alemão, onde, aliás, por irresponsabilidade, mataram 5 policiais, que lá estavam despreparados para aquele enfrentamento, para que o governador fizesse sucesso e crescesse 10 pontos na opinião pública, né? Porque a opinião pública vê essas coisas e fala, estão fazendo alguma coisa. Não, não estão fazendo nada. Estão fazendo a mesma coisa que fazem há 40 anos e não resolveu nada. No dia seguinte, os bandidos estão todos no controle. Aí estou assistindo lá a TV Globo e o ex-secretário do Rio tem a pachorra de dar a seguinte declaração, diante da pergunta do jornalista. Por que vocês entraram na Penha do Alemão e no dia seguinte foram embora? E ele diz explicitamente para nós, os tolos, né? Os bocós todos da nação, para usar um termo antigo, ele diz, porque a gente tem condições de entrar, mas não de permanecer. Então, por que entrou, cara pálida? O que você foi fazer lá? Matar gente, matar policiais, colocar os inocentes todos no entorno e volta. Se você não tem como permanecer, você entrou por quê? Explique isso. Não, a gente tem como entrar, mas não tem como ficar, né? Bacana. E o Brasil engole e aceita uma imbecilidade dessa. Então, eu gostaria de começar falando, né, um pouco de Minas Gerais. Eu não sei se os senhores e senhoras já tiveram oportunidade de ir no nosso estado. Ele é caracterizado por ter uma população bastante expressiva, né, a segunda maior do Brasil, um território extenso, não tanto quanto o Amazonas, mas, apesar, né, disso, nós temos 853 municípios no estado. Então, é um estado bastante heterogêneo, né, territorialmente, economicamente, a distribuição da população, né, é tão heterogêneo que se trata Minas como um Brasil em miniatura, né? A gente sempre vê em entrevistas nos telejornais apresentando resultados de pesquisa, né, falando se ganha em Minas, ganha no Brasil, porque ele reproduz um pouco do Brasil. Então, daí vocês imaginam a dificuldade da segurança pública que nós enfrentamos, dada essa diversidade que é o nosso estado, né? Como eu disse, né, muitas cidades pequenas, algumas cidades de tamanho grande, com questões diferentes, e isso tudo, né, produz os nossos desafios lá em Minas. Eu trouxe essa imagem, que acredito que vários de vocês já devem ter visto, né? Esse avião, ele foi utilizado, não esse avião, né, esse desenho, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial por estatísticos do Exército Britânico. Eles queriam estudar uma maneira de melhorar a funilaria da aeronave, né? Então, esses aviões retornavam, né, dos bombardeios na Alemanha, e aí era onde você observava a distribuição dos tiros nas aeronaves. E vários aviões chegavam lá na Inglaterra com esse grau aí de avarias. E a pergunta, como a gente deve reforçar os nossos aviões? E a resposta mais automática que se encontrava lá é onde tem os tiros. E um estatístico muito famoso, Abraham Wald, ele criou vários testes de estatística, e ele falou, não, gente, a gente só está recebendo os aviões que conseguiram voltar. Então, essas avarias não estão fazendo com que os nossos aviões não consigam voltar. A gente não está vendo os aviões que caíram, onde eles foram atingidos, né? Então, o que ele vai falar é,
se acreditarmos que a única fonte de informação disponível é suficiente, vamos ignorar boa parte dos nossos problemas. Às vezes, a resposta mais importante está na informação que está faltando, né? E eu trouxe isso justamente como uma analogia ao que a gente pensou no diagnóstico em Minas Gerais. Quais as informações nós temos e o que falta? O que falta para a gente ter uma boa política de segurança pública no nosso Estado? Vamos para além daquilo que é visível. Nós temos as estatísticas criminais, sabemos quantos homicídios, furtos, roubos, enfim. Mas tem muitas outras coisas que a gente não sabe, que a gente não vê, que a gente desconhece. Então, vamos produzir esses dados e pensar caminhos para a segurança pública. E, a partir dessa percepção, dessa necessidade de se pensar de uma maneira inovadora a segurança pública, o CRISP, juntamente com a Sejusp, propôs esse diagnóstico. Importante, foram 2 anos de pesquisa de campo, um tempo muito longo, de muito trabalho. E a gente dividiu, então, esse diagnóstico em 4 áreas. Capacidades municipais no campo da segurança pública, ou seja, vamos estudar os municípios. O que esses municípios têm na área de segurança pública? Seja guarda municipal, secretaria, um plano municipal na área de segurança pública, vamos entender cada município. As capacidades institucionais de sistema de justiça e segurança. Você vai ter municípios que têm essas estruturas e outros não. Vamos entender a área de justiça, e sistemas de segurança em cada município. A qualidade de vida do trabalhador em segurança pública. Esse foi um outro aspecto que a gente pensou. A gente fala em segurança, mas aqui eu estou vendo, diversos membros aqui das polícias, dos bombeiros, enfim. Então, são vocês que estão na ponta, vocês estão ali atuando. E como está a saúde do trabalhador em segurança pública? Vamos investigar a saúde dos trabalhadores. E, por último, e a população? Como que ela está percebendo a violência? Qual que é o sentimento dela em relação à violência? O medo, a forma como ela enxerga as instituições ligadas à segurança pública. Vamos entender isso também. Então, a princípio, foram 4 pesquisas de campo. 2 mais quantitativas, a qualidade de vida do trabalhador e a pesquisa de vitimização, e as demais, entrevista com teor mais qualitativo, com entrevistas, visitas aos municípios e conversas com as autoridades nas respectivas áreas. Mas, para além de saber cada uma individualmente, o nosso diagnóstico ele quis entender holisticamente a segurança pública. O que a vitimização tem a ver com a qualidade de vida do trabalhador? O que a estrutura municipal na área de segurança tem a ver com a vitimização e com a saúde do trabalhador? O sistema de justiça com a sensação de medo ou de risco da população. Então, a partir dos resultados produzidos em cada eixo, a gente tentou fazer, então, uma compreensão da relação entre essas diversas informações produzidas. E a tese central que norteou a nossa pesquisa, ela pensou da seguinte maneira, que a incapacidade de governança integrada decorre menos da ausência de recursos e mais da fragmentação institucional. Então, nós temos recursos, em alguns lugares podem ter mais, outros menos, mas isso não seria, ou a gente partiu dessa hipótese, fundamental para isso. Com o que a gente tem, a gente consegue produzir essa integração, com toda a estrutura existente, a gente consegue produzir esse modelo articulado entre Estado, Justiça, municípios e sociedade civil. Então, é a partir dessa ideia que a nossa pesquisa foi a campo. E essa pequena imagem aí mostra, então, essa governança integrada que nós pensamos, ela envolve, então, essas 4 questões. O desafio é integrar tudo isso. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns resultados dessa pesquisa e algumas coisas que o CRISP, juntamente com a Sejusp, pensou
como caminhos para a implementação disso. Não necessariamente isso vai ser efetivado agora ou não, isso depende de outras questões, evidentemente, mas trazer aqui para a reflexão de vocês, o que a gente pensou. Aqui a gente começou a trabalhar os eixos e identificar alguns padrões, algumas questões importantes. Uma questão que é bem intuitiva, os resultados. Então, municípios que possuem Secretaria de Segurança, guardas organizadas, treinadas, planos estratégicos, têm uma melhor integração com o sistema de justiça. Então, pensar município todo estruturado, que pensa a segurança pública de maneira inteligente, ele tem uma proximidade maior com a justiça, uma capacidade de trabalhar em conjunto com a justiça, em prevenção, em respostas e ações conjuntas. Um ponto também muito levantado por gestores, por membros das forças, é que, em algumas localidades, por exemplo, você tem alta demanda da justiça, que diminui a capacidade de resposta. E essas dificuldades elas podem gerar um efeito negativo, no sentido de que os esforços municipais de prevenção são frustrados, por exemplo, por reincidência. Ontem a gente conheceu, através do Zé Vicente, o Patrick, lá do Rio de Janeiro, com 86 boletins, como se chama isso? Com registros penais. Então, o sujeito entrou 86 vezes no sistema e estava livre, leve e solto, lá pelo Rio de Janeiro, cometendo crimes. Então, isso gera essa frustração. Então, é um aspecto identificado na nossa pesquisa. Então, essa relação da justiça com o trabalho policial, por exemplo, a percepção da população em relação a isso, esse sujeito que entrou e saiu 86 vezes, aí você, caramba, não está funcionando. Em relação às capacidades municipais e vitimização, uma relação direta. Quanto mais estruturada a presença do Estado no município, nesse território, menor a vitimização real e percebida. É o que a gente quer, porque, às vezes, você pode ter uma situação controlada, mas a percepção é de que está fora de controle. A ideia é que tanto a percepção da população quanto a realidade, elas batam. Nós temos aí baixas taxas de criminalidade e a população se sente segura. Infelizmente, o nosso 4º seminário de segurança inovadora é concluído hoje. E após 2 dias de programação intensa, encerrou a sociedade consolidando um importante espaço de diálogo, compartilhamento de experiências e a construção de conhecimento. Os debates reforçaram, meus amigos e minhas amigas, a importância que tem a integração em instituições, do planejamento estratégico e da participação, principalmente da nossa sociedade, na construção de políticas públicas cada vez mais eficazes, que era o nosso tema. Obrigado pela companhia. Até a próxima edição do programa Solução Especial. Deus abençoe e minha continência.